Seguimos aqui com outras informações no Jornal da Manhã. O presidente Lula afirmou agora há pouco, após reunião em Pequim com o presidente Xi Jinping, que a relação entre Brasil e China nunca foi tão necessária. Para fazer uma análise aqui das declarações do presidente, a gente recebe Marcos Vinícius de Freitas. Ele é especialista em relações internacionais. Professor, bom dia. Obrigado por nos atender. Bom dia, é um prazer conversar com vocês sempre. Professor, como é que o senhor viu essas declarações do Lula e do próprio Xi Jinping também, volta e meia, fazendo referência ao tarifaço, dizendo que é necessário a gente ter uma versão multilateral do mundo, uma visão disso, com o fortalecimento de organizações como, por exemplo, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, numa clara referência ao tarifaço imposto pelo Donald Trump. E o Lula também falou da cooperação entre os dois países, do longo tempo de parceria que o Brasil estabelece com a China. Como é que o senhor viu essa fala? Qual é a análise, professor? Eu acho que, em primeiro lugar, a China vem aí num fim de semana muito interessante com relação ao fortalecimento do seu poder global. De fato, nós vimos que o tarifaço do Donald Trump encontrou ali a resistência da China e, de alguma forma, os chineses, ao adotar uma posição mais centralizada nesse aspecto todo, eles conseguiram fazer com que os Estados Unidos basicamente retrocedessem e fizessem ali uma negociação em que muito daquilo que eles tinham falado que iriam fazer efetivamente não vai acontecer. Então, isso foi uma vitória importante para a China. Segundo, o fato de que na guerra que houve entre Índia e Paquistão, os equipamentos chineses, não os mais sofisticados, foram capazes de derrubar equipamentos franceses, russos, israelenses. Então, isso provou aí uma superioridade militar da China nesse momento. Então, os chineses vêm num momento positivo e, claro, que neste momento positivo, o fortalecimento de relações com outros países pelo mundo é relevante e, no caso brasileiro, muito mais importante ainda, porque a China vê no Brasil um parceiro importante com sinergias. É um equívoco a gente, e isso eu ouço muita gente falando repetidamente e erroneamente, que o Brasil alimenta a China. Não é verdade. A China tem hoje em dia uma produção alimentar que alimenta 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, ou seja, a sua população mais 200 milhões, mas vê no Brasil um fornecedor importante de vários produtos e também um lugar onde se pode ter investimentos em infraestrutura e outros aspectos importantes do relacionamento na composição e na construção deste sul global que vai aí mudando a forma de um mundo ser governado nos próximos anos, a questão da governança global. Então, finalmente, ontem eu assisti o presidente Lula aqui falando que trataria e seria o momento de começar a tratar a China como parceira, algo que eu digo há muito tempo. O Brasil tem de deixar de tratar a China somente como cliente e tratar efetivamente como uma parceira, no sentido de que, ao participarmos juntos do BRICS, consigamos aí resolver muitos dos problemas que foram gerados nos últimos 80 anos pela ordem global atual. Não significa que está tudo errado e que vai se começar do zero, até porque, nesse sentido, a pregação e o compromisso com o multilateralismo é fundamental e tem sido registrado por todas as partes. Mas o que está funcionando agora, talvez precise aí de uns ajustes mais importantes. Agora, professor Marcos Vinícius, esse estreitamento do Brasil com a China pode, de alguma forma, prejudicar a relação com outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos? E aí, nesse caso, como o Brasil deve se posicionar? Veja, o Brasil tem uma situação difícil, porque o Brasil, ao mesmo tempo que fornecedor, o Brasil tem uma bênção e uma praga, e aí uma maldição aí que eu sempre gosto de dizer. Porque nos produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos, para a China, o Brasil concorre em 3 deles com os Estados Unidos. Nós somos concorrentes diretos nesse processo. E, obviamente, que isso pode gerar problemas para o Brasil com os Estados Unidos. E os chineses dizem sempre que quando 2 elefantes brigam, quem sofre é o solo. E o grande fato é de que o mundo inteiro, neste processo todo, ressentiu
isso. Agora, o Brasil deve cultivar aí um relacionamento mais intenso com a China, porque, de fato, se nós olharmos para a Europa, com quem o Brasil e o Mercosul negocia aí há quase 3 décadas um acordo e sem perspectiva de efetivamente se tornar uma realidade, ou mesmo o relacionamento com os Estados Unidos e o tipo de imposição de tarifas que nós vemos, a impressão que se tem é que, de alguma forma, a China oferece aí algumas possibilidades maiores de crescimento e de desenvolvimento para o Brasil. Então, a impressão que eu tenho é que a gente pode ter a sabedoria de administrar os dois, o relacionamento com os dois, mas, claro, aproveitando aquele que nos oferece melhores condições da melhor maneira possível. Conversamos com o especialista em relações internacionais Marcos Vinícius de Freitas, mais uma vez aqui no Jornal da Manhã. Obrigada sempre pela disponibilidade, professor. Bom dia para você por aí. Prazer conversar com vocês sempre.